E reunião com o Kiki Oliveira, problema com o patrocinador que pode acarretar em salários atrasados. Vamos falar também sobre jogador que não retorna. Ele até apareceu ontem em algumas imagens da Grêmio TV, mas ele não retorna depois da data FIFA. E isso é um problema para Mano Menezes. A gente vai falar sobre isso por quê? Porque ontem a gente informou que ele não voltaria após data FIFA. Recebemos inclusive algumas críticas nas redes sociais, porque a galera disse, ué, mas ele apareceu trabalhando, ele apareceu no treino, como é que ele não vai voltar? A gente vai falar sobre isso depois que a vinheta rodar. Se inscreva no canal, ative o sininho, me chamo Fábio, nós somos o canal Hora de Grêmio com notícias de Grêmio aqui no YouTube. Vamos para mais um vídeo, então hype o vídeo, se inscreva, é importante para o nosso trabalho. Gente, Monsalve não deve de fato retornar depois da parada para a data FIFA. Ele que teve uma cirurgia complicada no ombro, aparece nos campos, aparece no campo, nos campos é bom, né? Aparece no campo treinando de fato, mas ele não pode ter choque com o adversário. Ele não pode ir para o embate, ele não pode ir para o corpo a corpo. Ele não pode ter uma queda brusca, por exemplo. Então o Monsalve não deve retornar pós-data FIFA contra o São Paulo. Existe uma esperança dele ficar à disposição contra o Juventude na Arena também no dia 27 às 20 horas. Mas isso ainda não é confirmado. O que a gente tem como confirmação é que Monsalve muito dificilmente ficará à disposição para o jogo contra o São Paulo pós-data FIFA. Beleza? Ele está recuperado da cirurgia no ombro, aparece nos trabalhos da Grêmio TV, como você viu, mas ele não tem condição do combate, do corpo a corpo. Se sofrer uma queda complicada, ele pode novamente machucar o ombro. Então, Monsalve segue fora, pelo menos por hora. Bom, vamos falar também sobre patrocinador, porque existe uma preocupação muito grande. A informação é do meu colega e amigo Diego Torbes, com a Alphabet, ou a Alpha.bet, a patrocinadora master de Grêmio e Inter. O que aconteceu? O patrocinador enfrenta alguns problemas para colocar pagamentos em dia com ambos os clubes, pagamento do patrocínio. E este atraso no pagamento pode acarretar um atraso também no pagamento das folhas salariais. Por quê? Porque uma boa parte da folha salarial do Grêmio é paga com este valor que a Alphabet deposita todo mês. Então, podemos ter um problema grande logo ali na frente. O Grêmio está tentando resolver com a patrocinadora, assim como o Inter está tentando resolver também. Não é um problema de um clube ou de outro, é um problema nos dois clubes. Tanto o Grêmio quanto o Inter estão com valores em atraso, e isso vai acarretar na folha salarial de ambos os clubes. Vamos esperar os próximos movimentos, que isso é bem grave, isso é bem complicado, e isso pode, inclusive, dificultar o final do ano de ambos os times, caso folha salarial atrase, direito de imagem, essas coisas assim. Sabemos como é jogador, sabemos como o jogador se movimenta com salário atrasado e tudo mais, começa a fazer corpo mole. Então vamos
Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Para terminar o vídeo, o senhor Kiki Oliveira teve uma reunião com a comissão técnica, com a direção do Grêmio, para tratar da tal entrevista que ele deu lá no Uruguai, dizendo que estava meio chateado que o Mano tinha tirado ele do time titular, só porque tinha chegado algum jogador com mais nome. É óbvio que ele se referia ao William. Disse inclusive que não vinha destruindo, mas que vinha fazendo bons jogos, fazendo o que o treinador pedia ou que o treinador pede. E essa entrevista do Kiki Oliveira não pegou bem no Grêmio. Teve uma reunião para tentar parar algumas arestas, mas o que a gente tem de informação de bastidor é que, mesmo que o Kiki tenha dito lá no Uruguai que não pensa em sair do Grêmio e tudo mais neste momento, o Grêmio deve negociar o uruguaio em janeiro. É óbvio que isso vai ficar para a nova gestão decidir, mas a tendência é que o Kiki Oliveira seja negociado em janeiro. Não existe clima para ele permanecer. Então, mais um uruguaio que traz problemas ao Grêmio. O Grêmio não está tendo sorte com o uruguaio. Acho que o Grêmio deveria, inclusive, parar de contratar uruguaios. Depois do Suárez, parece que o Suárez trouxe uma zica com uruguaios que o Grêmio não acertou. Nem no Arezzo, nem no Kiki, nem no Carvalho. Então, deixa os uruguaios de lado. Foca nos argentinos, foca nos paraguaios, chileno, boliviano que seja, colombiano, de outros países, mas o uruguaio deixa de lado. Não contrate mais jogador uruguaio porque já viu que tá zicado. Deixa o like, te inscreve no canal. Um abraço, valeu. Fui!